Olá, marujos, tudo bem? Meu nome é Luiz Cláudio e, seguindo pedidos no canal do YouTube, eu vou comentar as questões do Enem Digital 2020 de Filosofia, beleza? Então, eu estou usando como base a prova azul, ok? Então, a numeração e as letras aqui são da prova azul. Questão 47. É um texto de Santo Agostinho, do livro Livre-Arbítrio, e vem a pergunta. Essa discussão, proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona, indica que a liberdade humana apresenta uma letra E, autonomia irrestrita. Então, o texto, ele defende que as ações humanas são livres, porque a vontade é livre para escolher o que fazer, mesmo que Deus, devido à sua onisciência, já saiba aquilo que nós iremos fazer. Então, é basicamente o seguinte, segundo Agostinho, Deus sabe que você vai tomar uma decisão, mas isso não quer dizer que Ele está controlando a sua decisão. Então, a decisão ainda é livre. Tá? Agostinho, ele é defensor da liberdade de ação. Daí, né, a sua defesa do livre-arbítrio. Então, é letra E. Questão 51 da prova azul. É um texto do autor Hadot. Não conheço, mas o livro parece ser um comentador, né? Na verdade. O nome do livro é O que é a filosofia antiga? E a questão é sobre os sofistas. Aí tem um textozinho, né? E vem a pergunta. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam a ou o. Resposta letra B. Relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Então, os sofistas ficaram famosos, primeiro, por cobrarem para ensinar e, segundo, por ensinarem aquilo que era necessário para as pessoas que aprendiam o conteúdo se tornassem aptos para debater ideias na ágora e não só debater, como defender seus pontos de vista. Então, os sofistas não estavam interessados em buscar a verdade, porque para eles a verdade é relativa, né? Uma frase famosa de Protágoras é: o homem é a medida de todas as coisas. Então, dependendo do interesse da pessoa, a posição dele poderia ser uma ou outra. E o sofista, ele ensinava a pessoa a defender o seu ponto de vista. O sofista não estava preocupado em saber se o ponto de vista daquela pessoa estava certo ou errado. Então, é a letra B, relativismo. A letra A fala ideia do bem. Não, isso está muito em Platão. C, ética. Também não. Isso está em Sócrates, Platão e Aristóteles. D, ciência. Não é ainda um foco naquela época, né? E é religião. Também não. Então, B, relativismo. Questão 57 da prova azul. É um texto de Immanuel Kant da crítica da razão prática. Então, nós estamos falando aqui da parte ética de Kant. A pergunta é: a concepção ética presente no texto defende a letra A, universalidade do dever. Então, a filosofia ética de Kant diz que todo ser humano deve seguir o imperativo categórico. Então, ou melhor, o imperativo categórico serve como base de ação para todo ser humano. Então, o ser humano, ele tem um dever de agir de um jeito, graças à sua capacidade racional. Ou, podemos dizer, né, a razão humana impõe um dever ao ser humano de agir de uma forma adequada. E por que
universalidade? Porque Kant vai dizer que todos nós somos dotados da mesma capacidade racional. Logo, a regra lógica, a regra ética de ação, ela é igual para todos, porque todos possuem o mesmo aparelho racional. A letra B fala maximização da utilidade. Isso é defendido pelo utilitarismo de Mills. Aprovação pelo sentimento, não tem nada a ver. Identificação da justa medida, isso é proposta de Aristóteles. E obediência à determinação divina. Aqui podemos citar, por exemplo, talvez Agostinho ou Tomás de Aquino, que eram filósofos cristãos. Questão 64 da prova azul. É um texto de Hobbes, do famoso livro dele, Leviatã, e vem a questão. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano, letra E, obter a situação de paz, com a garantia legal do seu bem-estar. Então, para lembrar, a proposta política de Hobbes diz que o ser humano naturalmente vive em estado de guerra, a guerra de todos contra todos. Então, o ser humano, instintivamente, ele é violento. E, na busca de atender os seus prazeres pessoais, se todo mundo faz o que quer, todo mundo está sujeito a sofrer pelas ações do outro. Então, Hobbes vai defender que exista uma liderança na figura do Estado que imponha limites à ação humana. E esse limite vai trazer a paz. E aí permite uma convivência pacífica entre as pessoas. Então, resposta letra E. A letra A fala internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual. Não, porque para Hobbes não teria esses princípios morais, já que o ser humano, na sua natureza, seria esse ser violento, egoísta. B. Aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo. Então, no caso, essa poderia ser a que talvez confundisse algumas pessoas, mas a letra E cabe melhor. Podemos aqui considerar que o ser humano não quer aderir a essa política, mas ele se sente obrigado a isso, já que é o único meio de alcançar a paz e o bem-estar. Letra C, aprofundar sua religiosidade. Não tem nenhuma relação de Hobbes com a igreja. E D, assegurar o êxito do poder com o resgate da sua autonomia. Também, essa autonomia aqui eu acho que é o grande problema, já que para Hobbes a autonomia do ser humano não é uma ação tranquila, e sim uma ação egoísta. Se cada um for fazer o que quer, aí isso seria autonomia, a autônomos, cada um tem a sua própria regra, dá o estado de guerra que ele tanto fala. Questão 68 da prova azul. É um texto de Deleuze, é uma entrevista que ele deu, e está no livro Novos Estudos Sebrap. O texto, a entrevista está em O Devir Revolucionário e as Criações Políticas. No trecho, ao problematizar as sociedades contemporâneas, Gilles Deleuze está enfatizando a ausência de resposta, letra B, autonomia nas ações individuais. Esse texto está falando da sociedade de controle, que Deleuze defende que nós estamos sendo constantemente controlados. E esse controle ele se dá através do excesso de vigilância, tanto a vigilância governamental, através das câmeras de segurança, através do controle nosso que ele faz dos nossos acessos, por exemplo, na internet, como também o controle das pessoas do nosso cotidiano sobre nós mesmos. Então sempre tem alguém nos vigiando, sempre tem alguém nos olhando, nos observando. E aí nós nos sentimos tolhidos em agir, ou independente, ou nós acabamos agindo para atender a expectativa do outro. Então, o problema da sociedade contemporânea é a falta de autonomia nas ações individuais. Porque eu não posso agir como eu bem entendo, porque sempre tem alguém me
controlando, me vigiando no que eu estou fazendo. A letra A fala legitimidade nas redes de informação. O texto até fala um pouco sobre essas redes, né? Mas o problema não é a legitimidade disso, pelo menos eu não vejo assim. C, sanções no ordenamento jurídico, também não tem essa conotação. D, padrões na sociedade de consumo, o texto não fala de consumismo. E E, inovações nos sistemas educacionais, o texto também não cita a escola, mas não é exatamente isso que ele está tratando. Questão 7.6 da prova azul. É um texto de Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática, narrada por Xenofonte, o texto indica que a vida virtuosa está associada à letra E, persecução da verdade como forma de agir corretamente. Então, nesse texto, e isso é na filosofia de Sócrates, o agir corretamente está ligado à busca da verdade. Quem sabe a verdade age bem, né? Sócrates vai inclusive defender que as ações imorais, as ações erradas das pessoas se devem à sua ignorância. Então, o ignorante, por não saber o que é o certo, age erradamente. Se ele soubesse o que era o certo, ele agiria de forma correta. Então, quanto mais o indivíduo busca a verdade, mais corretamente ele vai agir. A letra A fala aceitação do sofrimento como gênese da felicidade suprema. Não. B, moderação dos prazeres com vistas à serenidade da alma. Isso é um pensamento dos helênicos, essa questão da serenidade da alma, né? Sócrates até defendia também a moderação dos prazeres, né? Mas o texto está muito focado na questão da busca da verdade. C, contemplação da physis como fonte de conhecimento. Isso é um pensamento dos pré-socráticos. Satisfação dos desejos com o objetivo de evitar a melancolia. Também não é. Eu sei algum filósofo defende essa teoria, só lembro quem é. Eu acho algum contemporâneo. Então, resposta da 76, letra E. E assim, nós encerramos as questões. Também foram 6 questões, né? O mesmo número do Enem tradicional. Eu, particularmente, achei as questões de filosofia do Enem Digital mais fáceis. Os textos eram bem menores, então ganha-se tempo, né, na hora de fazer a prova. Mas os textos também não ajudam tanto assim. Os textos de algumas questões são fundamentais para poder tirar aquela dúvida quando fica entre uma e outra, mas o texto em si não dá resposta. Você também precisa conhecer um pouco da filosofia do filósofo para responder. Não dá para poder você acertar simplesmente numa interpretação de texto. Você tem que ter o conhecimento filosófico para responder as questões. Então é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de acessar o nosso blog, né, naudosloucos.com.br, para artigos de filosofia descomplicada e também ver os demais vídeos do nosso canal, ok? Por hoje é só. Tchau!